Tem uma pessoa na sua vida que te irrita de um jeito que você não consegue nem explicar direito? Só de ver o nome dela aparecer no celular, algo muda dentro de você. Só de ouvir a voz, o corpo já trava? Você não precisa nem estar perto. Ela vive na sua cabeça, ocupa espaço, consome energia. E você já tentou tudo? Ignorar, confrontar, se afastar, relevar, mas ela continua lá. Ou então some e aparece outra, com o mesmo padrão, o mesmo jeito de te provocar, como se o universo ficasse repondo. Você troca de emprego e tem um colega igual ao anterior. Termina um relacionamento e o próximo tem os mesmos defeitos. Muda de cidade, de círculo, de vida e o espelho continua te mostrando as mesmas cenas. Por quê? Porque o problema nunca esteve lá fora. Eu sei que isso dói de ouvir. A reação natural é resistir, é dizer que não, que o outro é o problema, que você é a vítima da situação. Mas fica comigo, porque o que eu vou te mostrar agora não é uma acusação. É a chave que você andou procurando a vida inteira. Antes de continuar, me escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora. Adoro saber de onde vem cada pessoa dessa comunidade. Me conta sua cidade e fica até o final, porque o que vem a seguir vai te remexer por dentro. Os antigos sábios taoístas tinham uma metáfora poderosa. Eles diziam que o mundo é como um lago em calmaria. Quando você joga uma pedra na água, você não vê a pedra. Você vê as ondas que ela provoca. É exatamente isso que acontece com as pessoas ao seu redor. Você não as enxerga como elas realmente são. Você enxerga o efeito que elas produzem na sua superfície interior. Se a sua água interna está calma, o reflexo é nítido. Você vê as coisas com clareza. Mas se a sua água está agitada, o reflexo se distorce. Tudo parece uma ameaça, tudo parece insuportável. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu estado interno está deformando tudo. E isso é o que se chama de lei do espelho. E ela não veio para te culpar de nada. Ela veio para te devolver algo que você havia perdido, o seu poder. Porque se tudo depende de os outros mudarem, você está perdido. Mas se você entende que a sua experiência do mundo está conectada com o que você carrega por dentro, então você pode fazer algo a respeito. Vou te contar algo que talvez você não saiba. A palavra pessoa vem do latim persona, e em latim essa palavra significava máscara. As máscaras que os atores romanos usavam no teatro para representar seus papéis. Pensa nisso por um momento. A palavra que usamos para nos definir como seres humanos originalmente significava máscara, e não é coincidência. Desde pequenos a gente aprende a usar máscaras, aprende quais partes de si são aceitáveis e quais não são, quais emoções podem ser mostradas e quais precisam ser escondidas. Quando criança, talvez você tenha aprendido que chorar era fraqueza, que se irritar era perigoso, que pedir ajuda era incômodo, que ser muito alegre era imaturidade, e assim você foi construindo uma imagem de si mesmo. O filho responsável, a amiga que está sempre bem, o homem forte, a mulher que resolve tudo. Só que essa imagem não é você, é a sua máscara. E atrás dela existem emoções que você reprimiu, desejos que você negou, medos que você enterrou. Tudo isso continua vivo dentro de você. Não desapareceu porque você ignorou, só foi se esconder num lugar mais fundo. E aqui está o ponto mais importante. Quando alguém ameaça essa máscara, você sente como se fosse um ataque à sua sobrevivência. Não é que te ofenderam, é que tocaram em algo que você não quer que apareça. Imagina alguém que sempre se apresenta como uma pessoa forte e independente. Nunca precisa de ajuda, nunca reclama, tem tudo sob controle. Um dia alguém fala: "Ei, você parece cansado, está tudo bem?" E essa pessoa explode: "Cansado eu? Que nada, estou ótimo." Se defende, se ofende. Por quê? Porque uma pergunta simples ameaçou a máscara de força. O outro simplesmente enxergou algo real, e isso foi insuportável. Pergunta para você mesmo:
Que máscara você usa? Quem você se convenceu de que precisa ser para ser amado, respeitado, aceito? E quais partes de você precisaram ser escondidas para manter essa máscara no lugar? Porque essas partes escondidas são exatamente as que vão aparecer refletidas nas pessoas ao seu redor. Carl Jung, o psicólogo suíço, deu um nome para tudo isso. A ele chamou de sombra. Tudo que você reprime de si mesmo não desaparece. Vai morar na sua sombra, e a sua sombra não fica quieta. Ela se projeta no mundo, você a enxerga nos outros, funciona assim. O seu ego constrói uma identidade. Eu sou paciente. Eu sou generoso. Eu não sou egoísta. Mas para sustentar essa identidade, você teve que negar o oposto. Você reprimiu a impaciência, a mesquinharia, o egoísmo natural, e aquilo que você nega vira a sua sombra. Agora vem o mais fascinante. Tudo que você nega em si mesmo você enxerga exagerado nos outros. Se você reprimiu a raiva porque aprendeu que gente boa não se irrita, então pessoas raivosas vão te parecer absolutamente intoleráveis. Não só irritantes, mas quase ofensivas num nível visceral. Por quê? Porque elas estão expressando algo que você não se permite, estão vivendo uma parte da experiência humana que você trancou às 7 chaves. E isso te incomoda profundamente, não pelo que elas fazem, mas pelo que te lembram de você. O símbolo do Yin e Yang explica isso perfeitamente. Luz e escuridão. Cada uma carrega uma semente da outra. Os taoístas nunca tentaram eliminar a escuridão. Eles sabiam que tentar ser só luz cria uma sombra ainda mais densa. A sabedoria está em reconhecer que as duas forças habitam em você. Pensa em alguém que critica constantemente pessoas egoístas. Fala mal de quem pensa em si mesmo primeiro. O julgamento é feroz, mas se você olhar de perto para essa pessoa, ela vive exausta. Dá sem parar. Se sacrifica sempre, nunca pede nada para si mesma, e por dentro cresce um ressentimento enorme. Existe uma parte dela que também quer ser egoísta, que quer dizer não, que quer priorizar as próprias necessidades. Mas como ela não se permite isso, projeta essa parte reprimida nos outros e os condena por expressá-la. O julgamento feroz ao egoísmo alheio é, na verdade, um grito desesperado do próprio egoísmo reprimido? Agora te pergunta, que comportamentos nos outros te parecem absolutamente intoleráveis? Não só chatos, mas quase ofensivos. Essa intolerância intensa é uma pista enorme. Ela está te apontando diretamente para algo que você reprimiu em si e que precisa reconhecer. Não para se tornar isso, mas para integrar. Porque integrar não significa agir, significa reconhecer. Sim, eu também tenho essa capacidade dentro de mim. Sim, essa emoção também é minha. E quando você reconhece, aí ela para de te controlar pelas sombras, para de se projetar com tanta força nos outros, para de te doer tanto quando você a vê lá fora. As pessoas que mais te atraem e as que mais te repelem cumprem exatamente a mesma função, te mostrar algo de você mesmo que você ainda não integrou. A atração intensa e a rejeição intensa são duas faces da mesma moeda. Quando alguém te fascina de forma desproporcional, geralmente é porque você enxerga nessa pessoa qualidades que você tem adormecidas. Admira a coragem dela porque tem coragem sem desenvolver. Se atrai pela liberdade dela porque anseia pela própria liberdade reprimida. Da mesma forma, quando alguém te irrita profundamente, está te mostrando algo que você não quer ver em si mesmo. O neutro não gera reação. Se alguém faz algo e você simplesmente observa sem carga emocional, isso não diz nada sobre você. Mas quando tem carga, quando tem emoção intensa, quando você sente que algo se mexe por dentro, aí tem projeção. Se tem algo seu se refletindo no outro, tem uma colega de trabalho que vive falando dos próprios sucessos, dos projetos, de como tudo está indo bem para ela e te parece insuportável. Você pensa,
Que necessidade de se exibir assim, que falta de humildade. Mas se você olhar honestamente para dentro, talvez descubra que você também quer reconhecimento. Talvez você trabalhe duro e ninguém note. Talvez você tenha crescido acreditando que pessoas humildes não falam de si mesmas e reprimiu o próprio desejo de ser visto e celebrado. Essa mulher não te incomoda pelo que ela é. Te incomoda pelo que ela te lembra sobre o que você não se permite. E isso conecta diretamente com outra verdade que dói, mas libera. Cada vez que você julga alguém, você está confessando algo sobre si mesmo. O julgamento não é uma declaração sobre o outro, é uma revelação da sua própria ferida, a do seu próprio conflito interno, da sua própria sombra. Atenção, julgar é diferente de discernir. O discernimento é tranquilo e neutro. Essa pessoa tem esse comportamento e prefiro não ficar perto. Sem drama, sem carga emocional. Mas o julgamento é outra coisa. Essa pessoa é um absurdo, me indigna, como pode ser assim? Essa intensidade emocional é o sinal de alarme. Quando você julga com força, tem algo em você que se sente ameaçado, questionado, refletido. Ou por trás de cada julgamento existe uma história pessoal. Se você julga duramente pessoas irresponsáveis, provavelmente carregou responsabilidade demais desde cedo. E existe uma parte de você que quer soltar esse peso. Se você julga quem não se esforça, provavelmente se cobrou demais a vida inteira e, no fundo, queria poder descansar sem culpa. O julgamento é uma confissão. Eu me controlo tanto nisso que dói ver alguém que não faz o mesmo. Escuta os seus próprios julgamentos, não para eliminá-los, mas para usá-los como informação. E tem algo mais que complica tudo isso. Você não reage aos fatos, você reage à sua interpretação dos fatos. Entre o que acontece e a sua reação existe um espaço invisível, e nesse espaço a sua mente fica inventando histórias, atribuindo significados, criando narrativas que muitas vezes não têm nada a ver com a realidade. Alguém não te cumprimenta na rua. Esse é o fato objetivo e neutro. Mas a sua mente começa a trabalhar imediatamente. Me ignorou. Está bravo comigo. Não gosta de mim. Que falta de educação. Cada interpretação gera uma emoção diferente e nenhuma delas é necessariamente verdadeira. Talvez a pessoa estivesse distraída, talvez tenha problema de visão, talvez tenha acabado de receber uma má notícia e não estava presente, mas você já reagiu. Não ao fato de não ser cumprimentado, mas à história que fabricou na sua cabeça. E essa história dói mais do que o fato em si. Seu parceiro chega em casa e vai direto para o quarto sem dar oi. Você pensa imediatamente: está com raiva de mim, fiz algo errado, com certeza ficou sabendo do que eu falei ontem. O coração acelera, a ansiedade aparece, você até se irrita preventivamente. Mas resulta que seu parceiro teve um dia horrível no trabalho. Estava exausto. Precisava de um momento a sós antes de conseguir ser sociável. Não tinha absolutamente nada a ver com você. Só que você já reagiu à interpretação. E ao reagir a uma história inventada, criou um conflito que não existia antes. Da próxima vez que sentir uma reação emocional forte, pausa, respira e se pergunta: que história estou me contando? É um fato verificável ou uma interpretação minha? Existem outras leituras possíveis? Não se trata de negar a emoção, mas de reconhecer que talvez ela esteja baseada em uma narrativa que não é real. A projeção funciona assim. Você pega algo que não consegue aceitar em si mesmo e joga para fora, enxerga nos outros, não é consciente, não é deliberado, mas acontece o tempo todo sem você perceber. Imagina que quando criança você aprendeu que raiva era perigosa, toda vez que você se irritava era punido ou rejeitado. Então você desenvolveu uma crença firme: eu não sou uma pessoa que fica com raiva, raiva é coisa ruim. Mas a raiva não desaparece porque você a nega. Ela é uma emoção humana natural e necessária.
Então, o que sua psique faz? Projeta essa raiva no mundo. De repente, todo mundo parece estar com raiva. Seu chefe está com raiva. Seu parceiro está com raiva. O atendente do mercado está com raiva. Você vive num mundo cheio de gente raivosa porque é mais seguro enxergar isso lá fora do que reconhecer dentro de você? E o fascinante é que o que foi reprimido busca saída, quer ser visto, integrado, curado. Por isso atrai para você exatamente aquilo que você nega. Não como punição, mas como oportunidade. A vida coloca na sua frente repetidamente o que você precisa enxergar até que você finalmente olhe de frente. Você conhece alguém que vive reclamando de pessoas falsas? Diz que odeia a falsidade, que ela é autêntica, que não suporta quem finge? Mas se você observar a vida dela, ela também usa máscaras. Se comporta de um jeito no trabalho, de outro com a família, de outro com os amigos. Esconde os sentimentos verdadeiros para manter a paz. Diz que está bem quando não está. Só que ela não consegue reconhecer isso em si mesma, porque iria contra a autoimagem de pessoa autêntica. Então projeta, enxerga a falsidade em todo lugar. E cada vez que vê, se indigna, porque está vendo refletido exatamente o que não aceita em si mesma. O mundo não é um lugar neutro que te faz coisas, é um sistema de retroalimentação. Ele te devolve a energia que você emite, não de forma mágica nem esotérica, de forma prática e real. O que você dá determina o que você recebe. É simples assim, e complexo assim. Se você caminha pela vida com desconfiança, esperando que as pessoas te traiam, você se comporta de forma defensiva, não se abre, não compartilha, mantém distância. E as pessoas sentem essa energia, mesmo que você não expresse em palavras. A sua linguagem corporal, o seu tom, o seu olhar, comunicam tudo. Elas respondem com cautela, com distância, te confirmando a sua crença de que as pessoas não são confiáveis, e você diz: "Tá vendo? Eu sabia, as pessoas são assim." Mas você não percebe que participou ativamente da criação dessa dinâmica? Não é culpa, é responsabilidade. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Você conhece alguém que vive reclamando que ninguém o ajuda. Tenho que fazer tudo sozinho. Ninguém move uma palha por mim. As pessoas são egoístas. Mas quando você observa como essa pessoa se relaciona, descobre que ela também não oferece ajuda. E quando alguém oferece, ela recusa com orgulho. "Não, obrigado, eu consigo sozinho." Ela está emitindo autossuficiência forçada e isolamento. E é exatamente isso que recebe de volta: solidão. O espelho é perfeito, não erra nunca. Te devolve com precisão matemática o que você coloca no mundo. A pergunta não é: por que me fazem isso? A pergunta é: o que eu estou dando que gera esse retorno? Agora vou falar de algo que raramente se diz em voz alta. Antes de alguém te machucar, você já estava se machucando. A violência externa é só o eco da violência interna. E a violência interna mais comum não são os xingamentos que você faz para si mesmo. É algo muito mais sutil e muito mais destrutivo. É se forçar constantemente a ser diferente do que você é. Quantas vezes por dia você se cobra ser mais produtivo, mais disciplinado, mais forte, mais bem-sucedido? Quantas vezes você nega suas necessidades de descanso, de expressão emocional, de autenticidade? Não deveria sentir isso. Não deveria querer aquilo. Preciso ser melhor. Tenho que me esforçar mais. Isso é violência. Não é física, mas é real. É o conflito constante entre quem você é e quem você acha que deveria ser. É a guerra silenciosa contra si mesmo que você trava todos os dias sem perceber. E quando você vive em guerra interna, projeta guerra externa. Seus relacionamentos viram campos de batalha. Você não sabe se relacionar a partir da paz porque não existe paz dentro de você. Se força a sorrir quando está triste. Ignora seus limites físicos e emocionais.
nega seus desejos para se encaixar, se critica sem piedade cada vez que erra, tudo isso é violência contra a sua própria natureza. O Tao Te Ching dizia com uma simplicidade avassaladora: a natureza não tem pressa, mas tudo se realiza. O bambu não se força a crescer, o rio não se força a fluir. Só os humanos vivem em guerra constante com a própria natureza, tentando ser algo que não são para se encaixar num molde que nem escolheram. Uma pessoa vive exausta, trabalha o dia inteiro, cuida dos filhos, mantém a casa, atende todo mundo, nunca diz não, nunca pede ajuda, se orgulha da própria capacidade de sacrifício, mas por dentro existe ressentimento. Ela se sente invisível, não valorizada, esgotada até os ossos, e quando alguém pede mais uma coisa, aí ela explode. Ninguém me ajuda, ninguém pensa em mim, tenho que fazer tudo sempre. Mas a verdade é que ela se violentou primeiro, ignorou seus limites, negou suas necessidades, se forçou além do suportável, e agora espera que o mundo lhe devolva o cuidado que ela não se dá. O conflito externo é sempre o reflexo do conflito interno. A paz com os outros começa com a paz consigo mesmo. Não tem atalho. Não dá para estar em guerra com você e em paz com o mundo. O espelho não mente. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Seus relacionamentos mais próximos são os espelhos mais poderosos que existem. Seu parceiro, sua família, seus amigos íntimos. Não é coincidência que sejam exatamente eles que mais te perturbam. A intimidade ativa as projeções mais profundas. Com um desconhecido você mantém a guarda erguida. Com seu parceiro você baixa as defesas. E é aí que emergem seus padrões mais antigos, suas feridas de infância, suas necessidades não atendidas. A tudo que você enterrou sob a superfície precisamente nos relacionamentos onde você se sente seguro o bastante para ser vulnerável. Seu parceiro não está fazendo você se sentir rejeitado, está ativando sua velha ferida de rejeição que provavelmente vem de muito antes de você o conhecer. Sua mãe não está te enlouquecendo, está pressionando os botões que ela mesma instalou décadas atrás. Seu melhor amigo não é insensível, está refletindo a área onde você mesmo é insensível consigo. Por isso os relacionamentos íntimos são tão difíceis. Não porque as pessoas próximas sejam piores do que os desconhecidos, mas porque são espelhos melhores. Te mostram com mais nitidez o que você precisa ver, te polindo como o rio polia as pedras. O atrito é necessário para suavizar as arestas. Se seu parceiro é muito independente e isso te angustia, talvez você tenha uma velha ferida de abandono que ainda não curou. Se é muito exigente e isso te sufoca, talvez você tenha uma ferida com liberdade e limites. Seu parceiro não criou essas feridas. Só as ilumina, precisamente porque a intimidade te permite baixar as defesas o suficiente. Que padrões se repetem nos seus relacionamentos próximos? Que conflitos voltam sempre, mesmo quando você muda de parceiro, de amigos, de dinâmica? Esses padrões não estão aí por azar. Estão aí porque tem algo em você que precisa ser visto, reconhecido, curado. As pessoas próximas não são o seu problema, são os seus espelhos mais honestos. E isso nos leva ao ponto que une tudo. Cada conflito é uma oportunidade de autoconhecimento. Cada pessoa que te irrita, cada situação que te tira do centro, tudo é um convite. Não é uma condenação, não é um castigo, é uma oportunidade de se conhecer melhor, de ver o que há em você pedindo atenção. Normalmente, quando surge um conflito, toda a nossa energia vai para fora. O que essa pessoa fez? Como posso mudá-la? Como me defender? Como ter razão? Mas a lei do espelho te convida a inverter a direção da atenção. Em vez de perguntar, o que ela fez comigo? Pergunte, o que ela está me mostrando? Isso não significa que não existam comportamentos inaceitáveis. Não significa que você deva tolerar abuso.
Você pode estabelecer limites e se afastar de situações prejudiciais, mas mesmo nesses casos, existe informação valiosa na sua reação. Por que você aceitou esse tratamento? Que crença sobre si mesmo permitiu essa dinâmica? Ou o que você aprende sobre seus padrões? Você tem um conflito recorrente com seu chefe? Sente que ele nunca te reconhece, que nunca valoriza o seu trabalho? Você pode continuar brigando mentalmente com essa pessoa esperando que ela mude? Ou pode usar o espelho? O que essa situação está te mostrando sobre você? Talvez te mostre que você mesmo não valoriza o seu trabalho, que espera validação externa porque internamente não confia no próprio valor. Talvez te mostre um padrão de infância onde você nunca se sentiu suficiente. O chefe não vai necessariamente mudar, mas quando você muda a sua relação interna com o reconhecimento, a dinâmica se transforma. Talvez você fique menos reativo, talvez estabeleça limites mais claros, talvez decida ir embora com paz, não com ressentimento, ou talvez, misteriosamente, quando você para de precisar tanto desse reconhecimento, começa a recebê-lo. O conflito não está te punindo, está te ensinando. A pergunta é se você está disposto a ser aluno da sua própria vida. Para um momento, respira, sente o peso de tudo que você acabou de ouvir. O espelho não te acusa, não te pune, simplesmente reflete. E essa é a libertação mais profunda que existe. Se o mundo é um reflexo do seu estado interno, então você tem poder. Não o poder de controlar os outros, mas algo muito mais valioso, o poder de transformar a sua experiência por dentro. Por anos você esteve brigando com reflexos, tentando mudar a imagem no espelho, movendo as mãos na frente dele, esperando que o reflexo se comporte diferente. Mas o espelho só pode mostrar o que está diante dele. Muda você. O reflexo muda. O conflito nunca foi seu inimigo. O conflito é o mensageiro. E como todo mensageiro, ele só cumpre sua função, te trazer uma informação. O problema não é a mensagem, é que você ficou matando o mensageiro em vez de ler o que ele trouxe. Imagina que cada pessoa difícil é um mensageiro que vem te mostrar algo esquecido de você. Aquele colega irritante vem te mostrar onde você precisa de aprovação externa. Aquele familiar que te julga vem refletir a sua própria voz crítica interna. Aquele parceiro que não te entende vem iluminar as áreas onde você também não se entende. A paz não está em mudar o mundo, está em limpar o espelho. E o único espelho que você pode limpar é o seu, sua percepção, seu estado interno e a clareza com que você se enxerga. Quando você para de estar em guerra interna, quando para de se forçar, criticar, negar e exigir ser diferente do que é, a água do seu ser se acalma. E quando a água se acalma, o reflexo fica claro. Não porque o mundo muda da noite para o dia, mas porque você muda a forma como o percebe, como se relaciona com ele, como responde ao que chega. E isso transforma tudo. Vai ter momentos em que você vai esquecer, vai reagir, julgar, culpar. Tudo bem, você é humano. O espelho também vai refletir esses momentos e vai te lembrar com paciência infinita que existe outra forma de viver, outra forma de olhar. Outra forma de se relacionar com tudo ao seu redor. A lei do espelho não veio para adicionar mais pressão na sua vida. Não veio dizer tudo é culpa sua ou se você sofre é porque atraiu. Essa é uma distorção cruel de uma verdade libertadora. A lei do espelho veio te devolver o seu poder, te lembrar que você não é vítima passiva das circunstâncias. É que dentro de você existe a capacidade de transformar a sua experiência, não mudando os outros, mas curando as feridas que fazem certos reflexos doírem tanto. Quando você cura a ferida de rejeição, as pessoas que te rejeitam não têm mais o mesmo poder sobre você. Não porque você para de sentir, mas porque você para de interpretar cada rejeição como uma confirmação da sua falta de valor.
Quando você integra a sua sombra, quando aceita todas as partes de si mesmo, os outros deixam de ser inimigos, se tornam espelhos neutros que te mostram onde ainda tem trabalho a fazer, e esse trabalho não é uma condenação, é um convite ao retorno para casa, o retorno a você mesmo. Os taoístas fluíam com o mundo não porque eram passivos, mas porque entendiam que a resistência cria sofrimento e a aceitação cria espaço para a mudança verdadeira. O Tao Te Ching diz de forma simples e perfeita: quando você se aceita, o mundo inteiro te aceita. Não ao contrário. Não espere o mundo te aceitar primeiro para então se aceitar. Começa com você. O reflexo vai seguir. Agora é a sua vez. Você chegou até aqui e isso diz muito sobre você. Diz que você está buscando algo mais profundo, que não se contenta com respostas fáceis, que quer entender de verdade como funcionam seus relacionamentos e o seu mundo interior. Então te peço uma coisa, me deixa um comentário aqui embaixo e me conta que pessoa ou situação na sua vida está sendo o seu espelho mais claro nesse momento. O que você acha que ela veio te mostrar? Não precisa dar nomes nem detalhes, só compartilha o que ressoou, o que você sentiu enquanto ouvia isso. Porque compartilhar não só te ajuda a enxergar com mais clareza, a sua experiência pode iluminar o caminho de alguém que está passando por algo parecido e não sabe como nomear. Você não está sozinho nisso. Todos estamos aprendendo a ler os reflexos. A todos estamos limpando o nosso espelho pouco a pouco. E se isso te serviu de algo, compartilha com alguém que precisa ouvir. Aquela pessoa que veio à sua mente agora mesmo enquanto você lia essas palavras. Talvez seja exatamente quem precisa escutar isso hoje. O espelho não te acusa, te ilumina, mas só se você estiver disposto a olhar.